Olá, Carla. Você viu que tem uma vinheta para te acordar, né? Você viu, né? Nossa senhora, que coisa mais demais! Professor, que alegria! Eu sou muito sua fã! Deixa eu fazer aqui dar uma de tiete primeiro, né? Ai, que alegria falar com o senhor! Nossa, estou me sentindo até aliviada de ter conseguido esse horário e emocionada, porque eu te acompanho nas redes, eu assisto o seu canal, eu sou inscrita, adoro o seu conteúdo, estou devorando os conteúdos do Portal Exu. E vim aqui também para pedir um direcionamento, porque estou nova na área de direito imobiliário e fui convidada para assumir uma imobiliária, então assim, eu estou desesperada para não poder, pra não fazer nada de errado. Então, ai, muito obrigada. Doutora Carla, conta comigo. A partir de hoje ganho mais que um professor, ganho um amigo. Quero muito seu bem, seu sucesso, sua felicidade, sua e da sua família. Vai dar tudo certo, porque eu já vejo que você é uma pessoa do bem, né, humilde. Falta isso. Na advocacia faltam pessoas mais humildes, faltam pessoas do bem. Né? Eu acho que o ser humano está agressivo, está maldoso, está arrogante, o ego, né? Então, faltam pessoas que nem você. Vai dar tudo certo, viu? Parabéns, vai dar certo. Deus quiser. É o começo de uma carreira linda, né? Vai dar muito certo. Se Deus quiser. Ó, comecei bem já, professor. Olha, esse livro eu sou fã, viu? Esse foi um dos livros que Ô, eu, dom meu. foi um dos livros que eu escrevi com tanto amor. Eu acho que eu sofri tanto no começo de carreira, porque né, tem muitos materiais, mas poucos materiais bons, né? Você pega o livro de direito, não é verdade? O livro de direito imobiliário, por exemplo, os mais antigos. Poxa, é um absurdo, caríssimo. Aí você abre o livro, você vê que é modelos que o autor nunca usou, não tem lógica. E você vai ver a jurisprudência, tem até tribunal de alçada, né? Ou seja, olha a preocupação que o autor tem. O tribunal de alçada, quanto tempo não existe mais, doutor, o tribunal de alçada, né? Nem sei. Eu me formei tem pouco tempo. Fala quanto tempo já acabou que eu nem sei. Nem como falar. É triste de ver, porque você vê, é um livro caro, caro, Verdade. desatualizado, e tem pessoa que fala, não, o livro é bom porque não lê, acha que é grosso, já é bom, né? O livro é grosso, é bom. Então, faltam bons materiais, faltam bons profissionais, parabéns. Assumir uma imobiliária, Obrigada. que legal, hein? Uma assessoria jurídica de uma imobiliária. Tô desesperada. É bom, mas eu tô desesperada. Não, é Assim, bom. tô desesperada, mas tô controlada. Assim, a gente, eu já tive contato um pouco, né, com o direito É. imobiliário, mas assim, em termos de contrato locatício, agora, assim, eu tô num lugar em que o plano da imobiliária é entrar com ações de regularização imobiliária na cidade de Guarulhos. Ah, Então, como legal. a gente está acostumado aqui com São Paulo, eu estou apanhando, sabe, doutor? Bem sincero, eu estou apanhando porque eu preciso ver como é que é, assim, como é que se o próprio município tem algum plano de regularização, como São Paulo já tem, né? E aí eu confesso que eu estou assim, meio perdidinha, mas eu vou me achar, eu vou conseguir. Vai, claro que vai. Uma dica importante, viu, doutora? Quando nós fazemos um contrato de parceria, né, um contrato de advocacia, eu falo advocacia patrocinada, que é aquela advocacia mensal, o que a gente precisa fazer para poder cuidar da gente e do cliente, para não ter um desgaste? Fazer um contrato limitando o serviço. A doutora está fazendo muito bem, nós temos que ser especialista, quem faz tudo não faz nada. É importante que a gente consiga se especializar para ser valorizado, entender do assunto. Então, coloca no contrato que a doutora vai fazer a parte imobiliária. Então, o due diligence, o compliance imobiliário, contratos, talvez ação de despejo, né? Reintegração de posse, se for necessária, regularização de imóveis, mas tudo dentro do direito imobiliário. Agora, ações trabalhistas, criminais, aí a doutora deixa claro que não advoga, né? Que pode até analisar o caso, mas será ou outro profissional que vai fazer, ou a doutora vai cobrar outros honorários, porque não é da área. Então, deixar bem claro isso, porque o contrato de assessoria jurídica ele é muito legal. É um valor mensal que nós temos, né? Então ajuda a gente manter o escritório. Mas qual que é o problema desse tipo de contrato quando é mal feito? Não tem limite. Não tem limite de ramos, isso é perigosíssimo, porque a doutora atua muito bem no imobiliário, porque conhece, porque gosta. Aí cai um outro caso que a doutora não é atuante, porque não é da área, erra alguma coisa, o cliente fica chateado com uma situação que nem é da doutora, de responsabilidade da doutora, né? Então é importante limitar os ramos também, os ramos e a quantidade de serviço também, né? Eu tenho muito exemplo, exemplos, nossa, vários. Uma vez eu assumi uma assessoria jurídica e começou a passar para o escritório, trabalhista, criminal, e aí nós falamos, não, a gente atua só no imobiliário, no civil, imobiliário, e aí a parte não entendeu naquele primeiro momento. Então, é importante conversar sobre isso para a doutora não ter dor de cabeça.
para que seja algo gostoso, que abra outras portas para a doutora, que seja uma receita fixa no escritório, não algo que vem tirar a paz, porque tudo que vem tirar a nossa paz não compensa, né, doutora? Não compensa. Deus me livre. É muito estresse, a gente fica, eu pelo menos, eu sofro de ansiedade, então, ai, Jesus, tudo me tira o sono. Você sabe, doutora, que hoje eu peço muito a Deus, né? Bons alunos, pessoas do bem, boas amizades, bons clientes, porque gente que vem para tirar nossa paz, olha, preço nenhum vale a pena. Eu tenho um caso no escritório, há 2 irmãs, senhoras, me contrataram, Iderli, me contrataram para fazer uma ação de reintegração de posse, porque o pai deixou um terreno, e elas não tinham registro, não tem um registro, né? Então tivemos que usar a reintegração de posse, não dava para usar a reivindicatória, porque não dava para usar uma petitória. Poxa, nós entramos com a ação, conseguimos fazer acordo com o invasor, os outros 2 foram sentenciados a sair, desocupar o imóvel, ou seja, nós ganhamos a ação. De 3 invasores, um fez acordo, receberam um bom dinheiro, elas, autoras, e os outros 2 foram... A decisão judicial pediu que desocupasse o imóvel. E a gente conversando com a cliente, a gente percebe que não está feliz, está querendo arrumar problema. Tem um rapaz bem problemático, o tal de Maurício, acho que ele é casado com a filha. Ele quer relatório toda hora, e fica olhando o processo, e mostra para outro advogado. Então, você vê, ganhamos tudo deu certo na ação, e mesmo assim causa problema. A gente tivesse perdido. Então, o que eu percebo? São pessoas problemáticas, doentes, né? Precisam de tratamento e podem fazer mal para qualquer pessoa na sociedade, porque não é normal, né, doutora? Você pode dar 1 milhão, uma pessoa dessa, você pode dar 1 milhão em ouro, que ela vai reclamar, ela vai falar que não, em ouro, porque não deu em dinheiro? E se dá em dinheiro, porque não deu em ouro? É gente que só sabe reclamar. E eu peço muito a Deus, vai para longe, como diz o Silvio Santos, bem longe. Eu só não saio desse processo, verdade, doutor, eu só não saio desse processo porque tá no finalzinho, né? Cumprimento de sentença, então ganhamos ação, ganhamos tudo, porque é um pessoal que você conversa com eles, a energia nossa fica cansada, sabe? Gente ruim de lidar. Vai se tratar, né? Nós não somos psicólogos, né? Não quero cliente assim, nem aluno assim, nem amizade assim. Então, doutor Júlio, olha, eu vou conversar aqui com o senhor e pedir umas orientações. Eu vou chamar você, né? Com certeza, claro, com certeza. Pô, não é porque eu tenho cabelo branco, você vai ficar senhor, né? Eu quero já de avô, né? Não precisa não. Não, ó, professor Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma amiga, e olha só, o que acontece? É uma amiga mesmo, e ela tem uma seguinte situação. Ela tem um imóvel que ela e a mãe residiram, e é um imóvel de herança. Veja, vou contar a história, tentar ter o mais dúvida possível, porque esse aqui é o meu caso mais assim, que eu estou mais preocupada. Por quê? Esse imóvel é um imóvel de herança. E aí o que acontece? A mãe dela tem um pai, né? A mãe dela, os avós dela, estavam vivos. O avô morreu e pediu para que a mãe dessa minha amiga e essa minha amiga fossem morar nesse imóvel para cuidar do imóvel. E da mãe, da avó dela, que no caso, né, tinha ficado. Ficaram lá cuidando dessa avó dela. A avó dela faleceu. Elas a princípio iam sair do imóvel. Aí o irmão da mãe dela falou assim, não, fiquem aí cuidando do imóvel, porque a casa estava terrível, abandonada. Uma casa velha. E aí elas ficaram nesse imóvel já faz quase 40 anos. Nossa, e aí o que aconteceu? A mãe dela morreu ano passado. E agora, os irmãos da mãe dela querem tirá-la do imóvel. Só que assim, a casa estava abandonada. Tudo aquilo que o senhor falou, tudo aquilo que você falou no vídeo que eu assisti, ela dá indícios de gestão do imóvel, ela fez. Ela recuperou toda a casa não está mais abandonada. A casa não tem nada a ver mais como era, a gente tirou foto, fotografei, tem foto de antigamente como é que era a casa. Ela construiu um muro, derrubou. Ela assim, a casa não é mais a mesma. É um novo imóvel praticamente, sabe? E aí agora os herdeiros querem tirar ela, só que ela falou assim, ela tem um segundo imóvel na Praia Grande que eles compraram, né? Mas assim, não é o imóvel que eles moram. O imóvel está lá, quietinho, esse imóvel na Casa Grande, é uma casinha pequenininha. Eles não são pessoas de posse, sabe, professora? Ela é professora da rede estadual, o marido é autônomo. Assim, eles não têm posse, mas o que acontece? A vida deles está nessa casa. Inclusive, o marido tem uma oficina dentro desse imóvel. Nossa. E ela falou assim, se a gente sair daqui, a gente já montou uma oficina de costura para ele trabalhar aqui. A nossa vida está aqui, eu dou aula aqui em São Paulo, meu marido vende uniforme aqui em São Paulo. O que eu vou fazer com o imóvel da Casa Grande? O imóvel da Casa Grande está lá, está fechado.
E eu não tenho nada lá, eu quero me manter nesse imóvel, só que eu tenho direito sobre esse imóvel, por quê? Porque eu sempre fiz tudo. Eu paguei IPTU, eu que fiz toda a reconstrução do imóvel, eu reformei porque a casa ia cair, né? Estava sendo invadida na época, anos atrás, estava sofrendo invasão, o pessoal para usar droga, porque tinha cara de imóvel abandonado mesmo. E aí o irmão da mãe dela falou, não, vocês fiquem aí, cuida do imóvel, todo mundo já tem casa, ninguém vai querer reivindicar isso daí, vão ficando. Esse irmão morreu, os outros morreram, elas permaneceram. Só que agora, como a mãe dessa minha amiga morreu, o pessoal quer vir tirar ela da casa. E ela tá assim, desesperada, falou, cara, o que dá pra fazer? Eu falei, olha, eu vi o seu vídeo, eu falei, olha, tem uma uso capião aí de coisa própria. Né? Aí ela falou assim, então você acha que tem chance? Eu falei, olha, pelo que eu tinha visto, né, os seus vídeos, eu falei, olha, pelo que eu tô vendo, ela tem até possibilidade. Eu lembro que você tinha comentado no vídeo, olha, se não em primeira instância, em segunda, talvez a gente consiga. E aí, a minha maior dificuldade é assim, eu não sei exatamente quais os documentos que a gente já tem de uma usucapião extraordinária, vamos dizer assim, né, que tem que comprovar amanhã tempo de posse. Tem mais algum documento adicional que eu preciso fazer? Como é que eu vou deixar claro essa gestão da parte dela, que ela sempre geriu imóvel, sempre cuidou? Eu tenho que falar, as testemunhas, olha só, os vizinhos dela, eles são tão antigos lá, que os vizinhos já eram senhores de idade, vários morreram. E ela falou, olha, eu tenho 2 vizinhas só que fizeram para mim uma carta de próprio punho, atestando que ela está lá faz muito tempo. E aí, e mais um detalhe, essa família que quer tirá-la do imóvel, ninguém nunca veio no imóvel. Eles nem sabem como estão as casas. Eles nunca vieram. Nunca. Depois que o avô dela morreu, eles não foram ver a mãe que ficou, os outros irmãos da mãe dela, né? Ninguém nunca foi ver. E ninguém sabe como está o imóvel, sabe? Só ela, ninguém nunca apareceu lá. Ela falou, cara, eu cuido disso aqui, sempre cuidei. E agora querem me tirar. Então, doutor Júlio, socorro. Não, conta comigo sim, viu? Isso é comum, né? As pessoas fazem isso, né? Ah, eu largo o imóvel, mora aí, toma conta pra mim. Depois de 40 anos quer o imóvel de volta, ainda mais que reformou, fez benfeitorias. É difícil, é difícil. Doutora, não, dá pra trabalhar bem nisso. A posse é maravilhosa, né? Estamos falando de uma posse de mais de 40 anos. O que orienta a doutora a fazer? Parabéns. É verdade, tem uso capião de coisa própria, que é uma baita de uma tese. Esses dias também eu vi duas advogadas que criaram lá um Instagram sobre regularização de imóveis e tinha lá as 36 espécies de uso capião. Aí mencionaram, eu falei, coisa minha, porque eu que fiz o levantamento. Isso, eu quero achar esse livro e comprar. Agora que você estava olhando, eu vou comprar esse livro agora. Esse eu queria até que depois de final da nossa consulta, o doutor pudesse falar assim, olha, Carla, tenha esse kit aqui de direito imobiliário de livro que vai te ajudar, porque eu acabo comprando um monte de coisa. Eu sei. E depois, né, a gente pode se perdendo. Então depois a gente quer vai dar certo sim, esse livro é muito bom e tem um livro de direito imobiliário de A a Z, que é bem completo também, eu também te indico para leitura. Não, dá para fazer assim, o que orienta a doutora a fazer? A doutora, não adianta, né, eu sempre falo que, morreu o inventário, a gente aprende muita coisa errada na graduação, né, eu falo que eu dou aula na graduação, muito pouco hoje, mas eu percebo que a maioria dos professores da graduação não advogam constantemente, não tem escritório, faz um biquinho ali, o outro, né, mas não advoga, não vive da advocacia. Isso é ruim, porque a gente aprende a teoria. Nós aprendemos com imóvel invadido, reintegração de posse. Não é. Se o cliente tem um registro, é reintegração de posse, a gente deixa de lado e faz reivindicatória. Se comprou imóvel no leilão, é emissão da posse, né, ou arrematou imóvel no leilão, adjudicados da Caixa. E a mesma coisa inventário. Morreu o inventário. Não. Eu só vou fazer inventário quando ele vai regularizar o imóvel de fato. Porque o inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço um inventário de um imóvel que não estava no nome do falecido, já estava irregular, era a posse que o falecido ou a falecida tinha, não vai resolver nada. Então, eu já sei que esse caso não é caso que eu vou resolver com o inventário, mas sim com o uso capião. Nesse caso seu, olha que interessante, doutora. A doutora vai usar o uso capião para regularizar, mas tem que usar esse uso capião também para se defender. Então, a grande saída da doutora é fazer o quê? Vai fazer o uso capião. Eu oriento a doutora a fazer do artigo 1238 do Código Civil. Esse uso capião vai ficar com o nome assim, ó. Ação declaratória judicial de uso capião social. Peraí, ação declaratória. Ação declaratória de uso capião judicial extraordinária. Extraordinária. Social. Por que social? Porque eles moram no imóvel. Então, vou deixar bem claro o parágrafo único do 1238 do Código Civil, entendeu?
1238 ou 1238? É 1238. 28, tá. 38. O que a doutora vai fazer? Esse uso capião, a doutora vai fazer uma ação declaratória, não vai fazer uso capião litigioso. Não vai chamar ninguém para brigar. A doutora vai querer ganhar com facilidade esse uso capião. Então é um uso capião que a doutora vai apresentar ao cliente, a qualificação dele, o nome da peça, mas não vai chamar ninguém para briga, não vai colocar em face, contra. É uma ação declaratória, entendeu? Então vai ficar... O endereçamento é a vara especializada, quando tem a vara de riscos públicos, quando não tem a vara civil. Vamos lá para a qualificação do cliente, se é casado e casada tem que aparecer no polo, ou eu junto uma declaração que o outro não tem interesse na ação. Nome da ação, ação declaratória de uso capião judicial social. Extraordinária social. Social. Vírgula, conforme, aí fica assim, vírgula, conforme 1238, parágrafo único. 1238, parágrafo único. E enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 432? 492. 492 da 5ª Da Jornada... 5ª Jornada de Direito Civil. Direito Civil. Olha, gente do céu. Isso aqui ninguém conta pra nós. Na verdade, eu falo, doutora, que hoje em dia a internet ela é maravilhosa, né? Ela tem coisas boas e coisas ruins. Então, você aprende coisas boas e aprende a fazer uma bomba, eu falo, né? Só que hoje em dia eu percebo que o negócio ficou bagunçado, tem muito vendedor, né? Você pega cartorário que ensinar você a ficar rica na advocacia. Eu falo, peraí, você é advogado? Não. Você ficou rico na advocacia? Não, porque eu sou cartorário. Então o que você está falando, né? Dá vontade de falar assim, né? É assustador, né? É muito vendedor. Você vai pegar pessoas que vendem curso hoje de regularização de imóveis, não tem nem ação de uso capião no nome, não tem ações imobiliárias no nome, estão vendendo. Tudo bem, todo mundo tem o direito de fazer o que quer, pagar suas contas, mas enganar os outros não, né? Eu acho que tem muito picareta. O YouTube tem muito picareta, principalmente quando não é orgânico, quando é pago, patrocinado, quer vender. E outra coisa, não tenho nada contra, acho que todo mundo tem que ter autoestima, mas doutora, você se formou, você precisa de uns 5 anos, 10 anos para ganhar uma experiência de vida e profissional para poder ensinar alguém alguma coisa. Não dá pra, vou sair ensinando, dando curso do que você não fez. Então é assustador, né? É assustador. Eu acho que é um estelionato. Mas vamos embora nesse uso capião bonito aí, hein? Ó. Então vamos lá, 5ª Jornada, maravilha. E aí, quais são os pontos que eu tenho que levantar na minha questão inicial? Doutora, então esse uso capião não vai ter réu. O que a doutora pode fazer? Depois de apresentar o nome da peça e a fundamentação, abre preliminares, das preliminares. Preliminares. Dessas preliminares, a doutora pode trabalhar, porque o cliente é humilde, financeiramente falando. Doutora, eu ganhei uns 3,5 só, ela de professora, é pouquinho. Eu pedi justiça gratuita mesmo. Pede justiça gratuita, pede sim. Pede justiça gratuita, que é importante, vai ajudá-los, né? Pede justiça gratuita, então ficaria preliminar 1, justiça gratuita. Fundamenta bem, né? Fala que ela é professora, que ela não tem condições de pagar, então fundamenta bem. E aí o que eu faria? Eu traria nessa segunda preliminar, qual que é a idade dela? Ela tem idosa ou não? Eu acho que ela fez agora, eu não sei se ela já está com 60 anos. Boa pergunta. Eu vou dar uma olhada, mas se for, tem tramitação prioritária para o Estatuto do Idoso. Isso, pede a prioridade processual, né? Porque o Estatuto do Idoso defende isso. Na prática a gente sabe que não vai mudar muita coisa, mas pelo menos fica cadastrado, né? E o cliente fica contente e normalmente o judiciário vai deferir. Então, acho que é interessante, viu? Agora, uma terceira preliminar que eu faria nessa ação, para a cliente ficar tranquila, feliz, e a doutora também, eu não sei se a doutora já ouviu falar, mas na averbação premonitória. Averbação premonitória? Premonitória. A doutora abre a terceira preliminar e fica assim, da averbação premonitória. Premonitória? Gente, nunca ouvi falar. Meu Deus. O que é essa essa averbação premonitória? A doutora vai falar assim, excelência, né, Poder Judiciário, a autora da ação, ela tem boa fé, total boa fé, transparência, e ela quer que seja averbada, que seja expedido um ofício, enviado ao cartório de imóveis e seja averbado na matrícula que existe uma ação de uso capião em andamento. Para que isso? A doutora vai justificar. Para evitar fraudes. Fraudes contra terceiros, a venda de posse, a venda da propriedade. Porque vamos dizer que esse pessoal
peça asta pública, extinção de condomínio. Então, pelo menos... Isso mesmo, que ela já está pensando, porque eles já estão com o advogado lá. E ela falou que ligaram para ela, mas ela não me falou nada, que deu certo, que deu. Entendi. Então, pedi para falar que a autora tem boa fé e pede a verbação no registro do imóvel e existe a tramitação dessa ação. Porque olha que legal, doutora, se ela oferecer para alguém um imóvel, né, alguém quiser comprar, vai queimar a venda. Vai queimar a venda, porque o comprador, a compradora vai olhar a matrícula e falar, opa, peraí, tem uma verbação de uso capião, meu Deus, tem um uso capião em andamento. Então, seria interessante fazer isso, por quê? Porque a doutora consegue, muitas vezes, indiretamente, evitar uma compra e venda, um leilão, uma asta pública. E o cliente, a hora que ele olha a matrícula e já vê o nome dele, porque tá lá, né? Não ganhou ainda, mas tá lá o uso capião. Ele já confia na doutora. A relação de confiança e de ansiedade diminui e aumenta a relação de confiança. E a gente precisa disso na advocacia para ter paz, para trabalhar bem, né? Então, acho que essa verbação premonitória cai que nem uma luva pra doutora, hein? Gente, que maravilhoso. Vambora, tá? Fiz a verbação premonitória. Ninguém nunca ia me falar isso. Isso só em preliminares. Só em preliminar. Não chegamos nos fatos ainda, hein? Depois, o que eu oriento a doutora a fazer? Para mostrar que a doutora entende do assunto, eu abriria uma outra preliminar, que seria da localização e descrição do imóvel. Localização e descrição do imóvel. O que a doutora vai fazer nessa localização e descrição do imóvel? A doutora vai falar do imóvel em si, né? Vai pegar a matrícula, quando é muito antiga a documentação, transcrição, vai pegar aquela transcrição, aquela descrição do imóvel e vai copiar. Ou copia, recorta, ou copia mesmo e joga lá. E coloca um mapinha. Mapinha do Google. Se tiver uma planta melhor descritivo, pode colocar também, se tiver. E ela fez isso já, até porque ela estava avisando fazer essa ação. Ah, que legal. A doutora pode colocar uma foto também, uma foto atualizada. Por quê? Os cartórios onde a doutora está, é difícil. O capião mandou para o cartório registra, né? Registra a sentença ou abre uma matrícula nova. Mas nessa situação onde a doutora está, eu já vi muito acontecer com o escritório. Os cartórios de imóveis da região, do município, do estado, eles negam às vezes o registro ou a abertura de uma nova matrícula, por quê? Eles alegam que não tem. Que não tem na inicial, na exordial, não tem a localização do imóvel, a descrição do imóvel, entendeu? Entendi. Por isso, entendi. Então já pede para a doutora fechar com chave de ouro, né? Foto atualizada e, bom, isso aqui eu tenho tudo, maravilha. Olha que legal, então ficou assim, endereçamento, qualificação da cliente, nome da peça correto, fundamentação correta também. Depois nós entramos para a fundamentação, que é o 1238, parágrafo único, e enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. Vamos para as preliminares, ou das preliminares. Primeira preliminar, justiça gratuita. Segunda preliminar, prioridade processual. Terceira preliminar, da verbação premonitória. E a quarta preliminar, da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. Olha como o nosso processo ganhou corpo, ficou forte, tá vendo? Tá, maravilha. E olha, gente do céu, não ia saber nunca fazer isso aqui, meu Deus do céu. Agora, olha que legal, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos lá nos fatos. Nos fatos, o que a gente precisa fazer? O fato do uso capião, a gente não pode entrar em temas polêmicos, contraditórios. Eu falo que a gente tem que contar as coisas boas, né? Então, tem que falar que ela tem a posse, aí deixa em caixa alta que ela tem a posse há mais de 40 anos, em negrito. Dá para falar também que a posse dela é mansa e pacífica, porque até então sempre foi, que é um requisito, um pressuposto do uso capião. Tem que falar que ela tem animus domini, que é a alma de dona, porque ela sempre investiu no imóvel, fez benfeitorias. Então dá para trazer isso na peça também. Dá para alegar também que ela tem a posse exclusiva. Só entra no imóvel quem ela deixa, né? Benfeitoria, tem a posse exclusiva, E alega também, doutora, que ela tem a gestão exclusiva do imóvel. Porque a posse exclusiva só entra e sai quem ela deixa. A gestão exclusiva do imóvel quer dizer que só ela paga as contas. Ou seja, só ela pague contas, faz manutenções, ninguém ajuda ela, entendeu? E é a verdade, né? Nossa, tudo ela que faz, tudo. Ela e o marido se dobram, sabe? Então, nossa, meu Deus. Então, vamos nessa linha. Ainda nos fatos, dá muito bem para que a gente possa alegar
também acho que é algo interessante, alegar também que ela cumpre a função social da propriedade. E é verdade, né? Cumpre a função social porque eles residem, né? Tem negócio. Pode falar também que além de residir, eles têm uma... Não precisa falar que tem negócio no lugar, não precisa. Ele tem comércio? Tem comércio? Não, ele tem uma oficina de costura no fundo, né? Da casa. Não, dá pra falar. Porque dá pra usar isso como a posse mista. Ou seja, ele exerce a posse para morar, a família exerce para morar, mas também usa para trabalhar. Usa para trabalhar, perfeito. Posse mista. Ou seja, cumpre a função social da propriedade das duas formas, né? Então vamos fazer um checklist nesses fatos, ó. Então tem que estar anotado aí. Posse, 40 anos, mais de 40 anos. Mansa e pacífica. Que é provada através da certidão do distribuidor civil. Ela tem o ânimos domini, a alma de dona, né? Isso. Cumpre a função social da propriedade. E tem a posse exclusiva. Tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. E a gestão exclusiva. Não tem tudo. Porque o que faz a gente ganhar uso capião é responder essas perguntas, né? Eu sempre falo, professor Júlio, quais são as perguntas que o cliente tem que responder no uso capião? Para ganhar ação, primeiro, tem que responder os pressupostos. Posse, mansa pacífica e ânimos domini. Depois o algo a mais seria o quê? A posse exclusiva, a gestão exclusiva, cumprir a função social da propriedade. E graças a Deus, doutor, o cliente da doutora cumpre tudo isso. Porque mora e trabalha no imóvel, fez benfeitorias, 40 anos de posse, não é isso? Não dá para deixar o imóvel de 40 anos do mesmo jeito de quando chegou. Não, porque é fácil, né? É fogo, né? A doutora vai arrasar nessa ação. Agora, vamos para a parte principal agora, hein? Agora, realmente bem feita, vamos embora. O que nós vamos fazer? Nesse momento, nós vamos lá para o direito, a fundamentação, né? Direito, tá. Do direito, fundamentação. Aí o que nós vamos usar no direito? Nós vamos trabalhar com... Vamos começar pelo artigo. O artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único. Porque é o artigo que nós escolhemos, a fundamentação. Depois nós vamos trabalhar com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, doutora, ele fala o quê? É um novo conceito de posse. A posse passou a ser um direito sui generis. Por quê? Porque a posse no passado era direitos reais. Nós estudamos a posse errado na graduação novamente, né? Ou graduação de direito. Necessária, senão a gente não estaríamos aqui. Mas ruim demais, fraca demais, né? Eu falo que a posse passou a ser um direito. No divórcio com partilha de bens, a posse entra. Delegacia, né, da Receita Federal orienta a declarar a posse, porque tem valor econômico. Hoje a gente pode comprar e vender a posse através de cessão de direitos possessórios e afins. Então a posse, ela ganhou valor econômico autônomo em relação aos outros direitos. Então por isso esse enunciado para nós é tão importante, entendeu? Joia. Aí coloca esse enunciado. Coloca o enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Maravilha. Aí nós vamos trabalhar o quê? Aí trabalha em caixa alta, né? Do princípio da função social da propriedade. Do princípio... Isso mesmo e no direito. Isso, ainda no direito, ainda nos fundamentos. Vamos trabalhar em tópicos, que aí a doutora abre um tópico em caixa alta, trabalha o texto. Abre um tópico em caixa alta. Princípio da função social do que o doutor falou? Princípio da função social da propriedade. Função social da propriedade. Aí a doutora pode fazer o quê? Pode falar que ela cumpre a função social da propriedade, porque ela mora, mas também usufrui do imóvel para oficina, né? No fundo é uma oficina, né? Então, ela além de morar, ela exerce atividade econômica. Vou juntar o cartão depois do CNPJ dele, tá aqui, né? Eu junto o cartão CNPJ, ótimo, arrasou. Muito bom. Que mais que eu fiz? Depois, doutora, o que a gente vai fazer agora nesse momento? Agora chegou a cereja do bolo, hein? Porque o uso capião não é só para regularizar, é para se defender. E é o que a doutora quer. Então a doutora já usou uma tese maravilhosa, que é a averbação premonitória, para evitar que alguém compre esse imóvel, dupla venda. Mas agora a doutora vai usar para arrasar. Vai usar o quê? A súmula 237 do Supremo. Nesse mesmo tópico?
E pode usar num tópico separado para chamar atenção, sabe? Tá. Súmula 237 do Supremo. E o do STJ ou STF? É do Supremo, do STF. Supremo Tribunal Federal. Então, a súmula 237 do Supremo quer dizer o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Se aparecer alguma ação contra a cliente da doutora, vamos dizer que apareça um arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio, uma reivindicatória, uma reintegração de posse, o que a doutora vai fazer? Vai usar o uso capião na defesa, vai arrasar. A doutora consegue suspender até uma emissão na posse de tutela antecipada, entendeu? Gente, tô adorando isso aqui. Eu falo que essa peça, nem terminamos, mas já tá valendo 20 mil reais, hein? Meu Deus do céu, já tudo isso aqui. Agora, o que é importante a doutora fazer também? Eu oriento a doutora a trabalhar com uma jurisprudência. Abre um tópico e trabalha com a jurisprudência. O STJ, agora o STJ, hein? O Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade de uso capião em diversas situações de uso capião. A possibilidade de uso capião em diversas situações práticas, para não ficar redundante. Inclusive uso capião de apartamento, uso capião de herdeiro. A doutora tenta trazer nesse tópico que o uso capião passou por uma inovação. Hoje existem diversas possibilidades de uso capião, inclusive imóvel público, né? Outra coisa que a gente aprende errado, né? É fácil vender... Mas tem, inclusive, de imóvel público, que não pode, de jeito nenhum, imóvel público ninguém pode, Deus me livre. É intocável o imóvel público. Venderam para nós algo errado, né? Eles vendem para nós texto pronto. Como que não cabe uso capião de imóvel público se tem várias decisões? Basta o imóvel não ter o uso especial, não ser de uso comum de todos. Poxa, cabe o uso capião de imóvel público desafetado, CDHU já tem jurisprudência forte nesse sentido. É que o direito é complicado, né? Agora, o que eu faria é mencionar isso aqui, doutor, acho que é importante, hein? Conforme RESP, recurso especial 1631 859. 1631 859. 859. Isso. O que é esse RESP? Foi o recurso especial que decidiu sobre a possibilidade de fazer uso capião de imóvel de herança, né? Então, é a possibilidade. Então, trabalha isso na peça também. Tá bom. O que mais, doutor, que eu ponho? Aí, para fechar com chave de ouro, o que eu faria? Né? Eu acho que também seria interessante fazer isso. A doutora informa, abre o tópico da posse notória. Da posse notória e pública. Então, deixa eu ver. Da posse notória e pública. Aí a doutora fala que ela sempre teve a posse há mais de 40 anos, de forma notória, pública, que nunca foi mera tolerância, que nunca foi um comodato. Na verdade, o imóvel estava abandonado. Peraí, calma aí, nunca foi. Mera tolerância. Nunca foi comodato. Nunca foi uma locação. Porque nem existe contrato de locação, né? Não tem nada. Nem de boca foi assim. Essa tese que a doutora está criando dentro da peça, ela é interessante por quê? Porque todas as teses de defesa que eles podem usar, a doutora já está mostrando na inicial. Falou, juiz, se quiserem induzir a erro, é isso aí. Pode até mencionar que a parte, ninguém pode questionar essa posse, porque é uma posse totalmente qualificada para uso capião, porque nunca foi comodato, nunca foi mera tolerância, nunca foi locação. Ou seja, a doutora já está batendo na contratese. Maravilha. Nossa, a peça ficou bem robusta, hein? Bem forte, hein? Gostei, gente do céu. O doutor fala isso nesses cursos do Portal do Eju, assim, eu não sei. Eu estou vendo esses cursos como são muitos, eu quero o mais específico possível. Falo bastante, viu, nos cursos. Tem muito curso baratinho, né, que era um sonho nosso de fazer cursos acessíveis para os advogados. E tem muitos cursos também gratuitos. E tem a pós, viu, doutora? A minha pós, o ESO, diferente da FGV, que custa 14 mil, eu coordeno as duas, mas a posse do ESO ela custa R$ 958,80.
E os mesmos professores que Uhum. dão aula comigo lá, dão aula comigo aqui. E é prático, né? Foco na prática. É só quem advoga de verdade na área, né? Então, eu tenho que ver essa pós em direito imobiliário, eu quero fazer, mas como eu fiquei assim presa na questão assim, eu estou vendo que os cursos são muito práticos, né? É. Aí eu fico com medo da classe ser uma. É claro que na pós a gente tem o direito material, vai falar a origem, não sei o que, tá? Aí como eu estou precisando de prática muito rápido, eu estou me prendendo nesses cursos de outras que são, né, baratinhos, e para poder ir fazendo e já ganhar a prática mais rapidamente. Não sei Sabe, se está sabe o que a certo. doutora pode Mas eu quero fazer? fazer a pós, então. Faz essa pós, como é online, a doutora faz no seu tempo, faz umas 2 horas por semana, com calma, estudando, e continua fazendo os cursos, né? Mas é uma pós que te Uhum. dá embasamento do começo ao fim, ela é muito focada na prática, a gente foge um pouquinho daquela teoria, né? É uma pós bem legal. Então Eu é falo muito de diferente. precificação, então é bem bacana, viu? Ai, precificação, meu Deus, é uma coisa que eu apoio, eu preciso aprender. Não, é muito E difícil a também, gente aprender a cobrar. Eu falo que advogado, eu não sei, acho que em outras áreas também acontece isso, mas parece que ninguém quer ensinar ninguém. A não ser essa turma aí que dá um monte de curso, mas não dá o curso com amor, dá como vendedor, né? Você vai ver a pessoa vive dá, disso, né? Não tem uma obra publicada, não tem. Quer vender curso. tem mesmo. Tem público para Só tudo, né? vender. Tem. E o que mais que eu ponho aqui, doutor? Aí eu Não sabe. fecharia com chave de ouro, como ela está muito robusta, eu já iria para os pedidos. Pedidos, maravilha, É. pedidos. Aí nos pedidos, o que eu faria? Eu abriria com um pedido da procedência, requer a procedência da ação. Antes da procedência, a doutora pode pedir todas as preliminares de novo, né? Em sede de preliminar, requer as preliminares. Faz um pedido só, um por um, a doutora que sabe. Uhum. E depois a doutora pode fazer assim, pedido das preliminares e pedido no mérito. No mérito, a doutora fala o quê? Requer a procedência da ação Uhum. para que seja expedido um mandado judicial, enviado ao cartório Uhum. para abertura de uma matrícula nova. Peraí. Para que seja pedido mandado. O mandado judicial, junto com os autos, requer que seja Peraí, expedido, mandado. requer que seja expedido o mandado judicial, juntamente com os autos, enviado ao cartório de imóveis competente para abertura de uma matrícula nova. Vírgula. Uhum. Não sei no entendimento do cartório, que faça o registro da sentença de forma originária, declarando a propriedade. Mas aqui, a gente está falando de sentença, mas sentença não vai ficar mais para frente? Ou é nesse momento só que vai poder fazer isso daqui? É porque aí já é o pedido definitivo. Ah, tá. Nós pedimos as Porque preliminares, quero. que são as tutelas antecipadas, só que no mérito a gente já está pedindo o pedido definitivo, entendeu? E por que a gente está fazendo, Doutor. estamos fazendo esse manualzinho, né? Porque o Nossa, eu cartório não tô te ouvindo. é... Peraí. Ih, Voltou? deu alguma coisa, calma Voltou? aí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui.
Ah, voltou. Agora voltou. Voltou, Já né? sei o que aconteceu. Entrou uma ligação aqui, fiquei desesperada. Eu falei, não me liga agora. Jesus, não pode. Não, quando toca o telefone, se tocar o seu telefone porque alguém te ligou, a plataforma derruba para ninguém escutar a nossa conversa, entendeu? Ai, por isso. Não, É, tá ótimo. as É pessoas isso ligam na mesmo. hora errada, não tem jeito. Mas isso aí é cliente procurando a doutora. É bom, é bom. Vamos lá, o que mais? E Ó, aí, originária então, declarando a propriedade. Entendi. Então, é um pedido que, se não for uma coisa, vai ser a outra. isso. Então, nós trabalhamos o quê? Trabalhamos aí as preliminares, né, que são 4 preliminares. Depois nós trabalhamos o quê? Trabalhamos o mérito, né, que é o pedido da procedência da ação, e explicamos para o juiz. O juiz vai fazer o quê? O juiz ou a juíza vai expedir o mandado judicial junto com os autos, vai mandar para o cartório. Porque a doutora ganhando a ação e vai ganhar, a cliente da doutora vai lá no cartório assinar uns documentos, né, a ordem de liberação de ciência, e o cartório vai abrir a matrícula, vai registrar. Então, tudo acontece de forma natural. Agora, tem juiz e juíza que não gosta do assunto, não entende do assunto, vem de outros cartórios, vem do juizado, vara de família. Então, o juiz ou a juíza, ele dá a procedência da ação, mas não faz mais nada. E aí o que acontece? O cartório fala para a doutora, doutora, não chegou nada para nós, não dá para fazer nada. Então fica aquele embaraço, né? Aquele imbróglio. Então o que a doutora fez? Explicou a cereja do bolo, porque o juiz não é só dar a procedência da ação, ele precisa mandar para o cartório de imóveis, entendeu? Uhum, entendi. Tem que mandar o juiz fazer tudo também, né? Meu Deus do céu. O nível tá tão ruim, doutora. Vamos respeitar os bons profissionais que tem muita gente boa, né? Mas tem muita gente ruim que não gosta do que faz, odeia o que faz. Tem juiz que tem restaurante, juíza. Eu dou curso, num curso preparatório para magistratura, acho que eu sou um dos outros. Eu e uma advogada, porque eles gostam muito das aulas, porque a gente brinca muito, é muito didático, pelo menos tenta, né? Então acho que somos os únicos que damos aula nesse curso famoso aí da magistratura. Quando eu chego para gravar, eu só gravo à noite, porque de dia eu trabalho na advocacia. Poxa, eu entro no estúdio e tá saindo um juiz, uma juíza com o olho, até com sangue no olho. Porque ele ficou o dia todo, ele ou ela, para ganhar 300, 400 reais hora aula. Então a pessoa, eu penso, é tão gananciosa que ela faz contar 400 reais vezes 8. E fica 8 horas, 9 horas gravando no estúdio. Só que ela não vê que fazer isso judia dela, dele. Ele não tá no fórum, ele ou ela, porque são juízes, então alguém tá julgando no lugar deles. E fora isso, né, a aula fica uma porcaria, porque ninguém aguenta gravar uma aula de excelência 8 horas por dia. Então o ser humano é muito ganancioso, né, doutora? É complicado. Infelizmente. Infelizmente. E que mais que o que eu faço aqui, doutor? Me ajuda. Ajuda. Doutora, agora o que a doutora tem que fazer? Pede a citação do último proprietário que conste na matrícula, requer a citação do último proprietário que conste na matrícula O último tabular. proprietário é o avô dela que está falecido. Então pede assim, requer a citação do último proprietário que conste na matrícula ou dos seus eventuais herdeiros, via correio, sempre via correio, tá? Proprietário que conste na matrícula. Ou dos seus herdeiros. Por correio. Por correio. Agora, oriento também a doutora, agora, já que está nessa ordem, pediu a citação do último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros, a doutora pode fazer o que agora? A doutora pode pedir, deve pedir, né, a citação dos confrontantes, dos vizinhos. Os vizinhos tabulares também, né, lado direito, lado esquerdo, fundos. Alguns estados nós citamos até o vizinho da frente, que é o vizinho chamado vizinho, o vizinho da frente que é o vizinho chamado vizinho de origem, né? Não é todos os estados, mas pede a citação dos confrontantes e o juiz vai decidir se ele quer a citação frontal ou não. Tá. Citação dos confrontantes. O que mais? Depois a doutora vai pedir a manifestação dos entes federativos, União, Estado e Município. Depois a doutora vai pedir também a manifestação do MP.
Então, Tá. citação dos confrontantes, citação do MP. Citação, na verdade, os confrontantes são citados, o último proprietário da matrícula e seus herdeiros são citados, já os entes federativos, eles vão se manifestar, e o MP se manifestar também, é o termo correto, né? Manifestação. Tá? Depois que a doutora fez isso, a doutora deve pedir a perícia topográfica, que seja nomeado um perito pelo Poder Judiciário para apresentar a perícia topográfica. A perícia sempre vai acontecer, né? Por mais que a gente junte a planta melhor descritiva, a topografia nova, o juiz vai nomear, porque às vezes o profissional que a gente contratou, a gente induziu ele a erro, né? É uma fraude. Tá. Agora aqui que a doutora pode fazer também, o valor da causa é o valor venal. A doutora já tem ideia do valor venal? Tá no cadastro PTU o valor. Agora eu não vou lembrar. O bom é que o valor venal sempre é inferior ao valor de mercado. Isso já ajuda, porque diminui os gastos, né? E o que a doutora pode fazer também nesse caso? Se precisar, pode pedir ofícios, né? Se for o caso, eu não sei se a cliente é organizada, mas a doutora pode pedir ofício para Eletropaulo, né? Companhia de energia, companhia de água. Tem tudo. É tanta coisa. É assim, 2 sacolas de documentos que ela me trouxe. Ela falou, tá nos documentos dos 40 anos. Eu falei, calma, eu não vou colocar 40 anos de documento. Né? Eu falei, eu vou colocar talvez, eu até ia perguntar nisso, porque como eu pensei assim, vou fazer uma extraordinária, como mora, vai reduzir para 10 anos, Verdade. Aí eu falei, mas eu vou juntar 15 só para assim, sabe, para dar um excedentezinho pro juiz para realmente ver que ela tá, mas tem conta de 1989 dela, que ela, eu falei, olha, não, para, é muito. Não, parabéns, a doutora tem uma cabeça boa. O que a doutora tem que fazer? Falar para o cliente, né? Por mais que ela tenha 40 anos de posse, mais de 40 anos, e isso vai ser mencionado na peça, já foi, mas vamos provar o que precisa, não adianta, senão fica cansativo, né? Então, nós temos um usucapião que exige 15 anos, mas estamos usando o parágrafo único do 1238 que exige 10. Então, o que a doutora falou, 5 anos a mais tá bom, tá de bom tamanho. E não precisa de todas as contas, não, de 6 até 10 contas por ano, né? Contas ou provas, né? Fotos, imagens, notas fiscais, contrato de prestação de serviço, tá bom demais. Então, 6 a 10. Porque se for juntar todos os documentos, esse processo fica com quantas páginas? O judiciário mesmo. Eu tive um caso aqui de um aluno da pós-graduação, ele juntou tudo que a cliente deu para ele. Ele demorou acho que 12 dias ou 15 dias, o dia todo, falou que saiu 10 horas da noite do escritório para conseguir escanear tudo. Ou seja, um baita de um trabalho. Juntou tudo, o que o juiz fez? Pediu para desmembrar. Pediu para tirar os documentos porque estava confuso. Ai, meu Deus, chora. Senta e chora. Né? Eu choraria também, viu, doutor? Porque já pensou você ficar 15 dias ali, não janta, não almoça, só escaneando, separando, e o juiz, não, você juntou muita coisa, tá insuportável isso aqui. Nem vou ler, hein? Tira aí, ó. Deus me livre. Doutor Júlio, aí agora, assim, eu quero só tirar uma dúvida, que é o seguinte. Me procurou um cliente falando assim, olha, doutor, eu tenho escritura, eu tenho registro, tenho tudo, só que eu preciso fazer a verbação na matrícula do imóvel. Aí eu falei, tá, qual é a verbação que você quer? Você construiu, você demoliu? Aí ele falou assim, eu fiz uma construção, mas eu também demoli. E aí eu vi que para construção é uma coisa e para demolição é outra. Como é que eu faço nesse caso em que a pessoa fez os dois? Hoje, esse cliente que procurou, ele quer regularização na prefeitura do imóvel? Então, ele tem escritura, ele só quer fazer a verbação disso que ele fez no imóvel. Então... Entendi. Sabe o que a doutora tem que pensar? Nós temos, em relação ao usucapião, 36 espécies e 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Em relação à regularização, nós temos 2, porque a doutora pode ser contratada para prestar um serviço de regularização registral, que é o que a doutora está fazendo nesse primeiro caso. Mas quando o cliente ele já tem um registro, ele na verdade ele nos procura para fazer a regularização na prefeitura. Então é a chamada regularização administrativa. Essa regularização, que é averbar, atualizar, ela é feita por nós também, o engenheiro também presta esse serviço, mas esse serviço, ele é um outro serviço, é uma regularização administrativa. Na verdade, o que a doutora tem que fazer? Tem que cobrar uma diligência, um salário mínimo, para ir até a prefeitura, fazer o levantamento para ver como está isso,
Depois a doutora passa o orçamento para regularizar isso, que normalmente vai de 5 até 10 mil reais, um exemplo, entendeu? Tá, de 5 a 10 mil. Opa, garantido, maravilha, é isso que eu queria. Agora, o último, o meu horário vai ficar até 10 e 15, até 10 e pouquinho, até 11 e pouquinho, né? É isso? Como que deu, mano? Agora, o último, doutor, agora esse uso capião aqui é o seguinte, 2 pessoas compraram junto um terreno, esse terreno, eles têm a escritura, mas ela não foi registrada, sabe? Eu acho que tá campeonato de notas, mas não está no registro de imóvel. Não foi registrada essa escritura de venda, de compra e venda, não foi registrada. E eles compraram com esses antigos donos e tá lá. Aí eu vou ter que fazer uso capião, porque não tem como registrar agora, porque não sabe onde é que tá a pessoa e tal. E aí o que acontece? Esse terreno, ele tá total. Eu preciso pedir o desmembramento dele e ainda pedir a regularização da construção. Por quê? Porque eles compraram o terreno e construíram. Nesse caso, dá para pedir tudo na ação de uso capião? Ou não? O uso capião, nós podemos usar várias estratégias nele, né? Podemos usar ele com matéria de defesa, igual a doutora fez agora, usando a súmula 237. Podemos pedir a verbação premonitória para constar na matrícula. Nós podemos usar o uso capião para fazer a unificação de 3 matrículas, transformar em uma só. Ou, né, o nosso cliente só tem a posse de uma fração ideal de uma matrícula, uma transcrição, nós conseguimos individualizar esse espaço virando uma matrícula nova. Então, tem várias funções, mas ele se limita a isso, né? Quando existe uma situação de posse, briga, aí vamos ter que trazer as possessórias para discutir. O cliente hoje, ele quer fazer o quê, doutora? O que ele quer? Ele quer só regularizar, porque assim, eles compraram em conjunto, são 2 vizinhos, né? Compraram junto, ele ficou com uma parte do terreno, o outro ficou com outra, cada um tem a sua casa, ninguém tá brigando, sabe? Sei. Já peguei as declarações dos confrontantes, de trás, da frente, do lado, do fundo, já peguei tudo. Porque eu falei assim, eu vou fazer uma uso capião, pensei em fazer uma extraordinária. Tá. Porque, inclusive, um deles tem mais de um imóvel que tá no nome. Aí eu falei, a ordinária não pode ter, né? Se eu não estou enganada, eu estou errada. Na verdade, a uso capião extraordinária e a ordinária, você pode ter vários imóveis no nome, várias ações de uso capião. Então é mentira, né? Mentira. Outra mentira. Que raiva! Outra mentira que eu contaram. Eles estão nesse terreno também, já tem 35 anos que eles moram. Mas tá só o terreno, não tem o imóvel construído. Precisa fazer depois essa averbação da construção? Eu não faço isso. Como é que eu faço, doutora Júlia? Eu estou um pouco... Não, vou te ajudar. O que a gente tem que explicar para o cliente para ficar algo correto, né? Deixa claro que tem 2 regularizações diferentes. Tem a regularização registral, a doutora foi contratada para isso, para fazer uso capião, ou outro meio, REURB, né, para regularizar. E se o cliente quiser, no segundo momento, ele contratar para fazer a regularização administrativa, ele pode. Mas eu oriento deixar a doutora trabalhar, faz a regularização registral e aí no outro momento faz a regularização administrativa. Entendeu? Entendi. Então não dá para fazer ele aqui. Só peço então a individualização, né? O desdobro, o desmembramento, não sei qual é o termo mais correto desse terreno único. O sistema ele não é integrado. A gente não consegue fazer, infelizmente, a regularização registral e administrativa. Na verdade, a doutora regulariza a registral, que é o mais importante, para gerar segurança para o cliente. E se o cliente quiser a prestação de serviço da doutora, ele pode contratar a doutora depois para fazer a regularização administrativa, que é um outro serviço, um outro trabalho, outra diligência, viu? Tá, então só fazer assim, extraordinária faz... Olha, doutora, eu sou tão assim... que eu vou até confessar, o que eu fiz? Eu fui lá, dei um Google, achei a sua OAB, peguei as ações que o senhor já fez para estudar, porque eu não sabia para onde ir. E você viu que tem bastante, né? Você viu? Oi? Tem um monte. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como olhar isso aqui. Aí peguei uma lá e falei, bom, eu acho que essa aqui tá mais parecida com o que eu tô fazendo, vou usar essa daqui de modelo, né? Assim, para poder saber. Na verdade, eu acho que de uso capião no Brasil, nós batemos mais de 1.300 ações no Brasil, hein? Não, o senhor é recordista, assim, não tem ninguém mais. Eu nunca vi tanta ação de uso capião no mundo de advogado. É verdade. E eu falo isso porque quando você vai fazer um curso, uma coisa, você tem que ver isso. Porque a pessoa fala, vou te ensinar a regularizar imóveis, tá? Mas quantas ações você fez? Nenhuma? 2, 3, 10? Nunca fez, não. Nunca fez. Então é vendedor de curso, né? Então a gente tem que ensinar o que a gente sabe fazer, o que a gente já sofreu, né? Entendi. Ai, doutor Júlio, olha, tô agora até em paz, meu coração vai que ficar... legal. Ó, faça a minha pós, você vai gostar, o custo é baixo, Vou gostar. é alto nível.
Leia o livro Uso Capião, esse que está atrás aqui de mim também, o Uso Capião Extraordinário, é muito bom. Tem o Direito Imobiliário de AZ e tem o Advogado Imobiliário de Sucesso. Acho que são livros que vão ajudar a doutora, viu? Com muito carinho. Nada absurdo, custo alto, viu? Já vi aqui na Amazon, vou comprar 3 livros aqui, já que tá aqui. Aliás, na editora tem uma promoção aqui, né? De um pacote de livros. Tem, eles fazem umas promoções, é bem legal. A editora Mizuno, na verdade, os meus livros eram de outras editoras, ainda tenho, mas eu trouxe para Mizuno porque eles trabalham com preço. E para mim, eu não quero escrever livro, que o livro seja caro. Eu quero que seja com mais qualidade. E é o que está acontecendo. Então isso é importante. E o mais acessível, Mais né, gente? acessível. Porque eu falei, já vou recortar isso aqui e vou botar em todas as minhas petições. Segundo, Dr. Júlio César Chance. E isso que é gostoso, isso é reconhecimento. Sabe, doutora, hoje tem muitos artigos escritos. O professor Júlio César Sanches, saiu um acórdão do Supremo, acho que foi o Alexandre de Moraes, mencionou meu livro de uso capião. Então é muito legal isso, é muito gratificante. A doutora um exemplo, a doutora vai tirar várias fotos no Instagram, no Facebook, lendo o meu livro, para divulgar para o cliente que faz imobiliário. Então, isso que é bom. Agora, só pensar em dinheiro... Posso tirar um print aqui que a gente está fazendo essa reunião? Pode, divulga, viu? Divulga sim, coloca lá. Estudando direito imobiliário para atender bem meus clientes. Faz um merchan, hein? Peraí, vou printar aqui. Faz assim para chamar a atenção. O povo fala, vamos fazer os capítulos. Vamos lá, bora lá. Aê! Peraí. Pode me copiar. Mais uma, última. Então pode copiar lá. Ó, conta comigo, precisa de outras mentorias, estou aqui, tá bom? Obrigada, viu? Se eu precisar, depois eu pego mais uma consulta para tirar qualquer dúvida. Tá bom, sempre que precisar, tô aqui. Fica com Deus. Tá, tchau. Obrigada, querido. Tchau, bom dia pro doutor, bom trabalho. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.